Trabalho de conclusão de curso. Título: Gestão da engenharia do produto para micro e pequenas empresas com uso de software open source, livre ou gratuito. Aluno Washington Gustavo Bernardes, Engenharia de Produção, São José dos Campos, 2019. O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo avaliar softwares open source, livre ou gratuito, para auxiliar micro e pequenas empresas brasileiras na gestão e desenvolvimento de novos produtos e assim propiciar a redução de custos e de tempo, além de obter ganho e vantagem competitiva. O projeto de trabalho está dividido em 7 tópicos, sendo eles problema de pesquisa, justificativa, objetivos, referencial teórico, análise de resultados, conclusão e agradecimentos. O primeiro tópico, problema de pesquisa, traz consigo a seguinte questão: como aprimorar as ferramentas para o desenvolvimento de novos produtos sem sobrecarregar as pequenas empresas com custos elevados para o uso de softwares de gestão? O problema apresentado é que as pequenas empresas apresentam dificuldades quanto ao custo inicial de implementação com o uso de software de gestão para o desenvolvimento de novos produtos. Tem gastos com treinamento, gastos com equipe de suporte, gastos com as licenças. Dessa forma, é necessário sanar essa deficiência. Sendo assim, como justificativa, que é o segundo tópico do presente trabalho, observou-se que a partir do ano de 2014, o Brasil viveu uma forte crise e ainda permanece nela, e observou-se que o número de funcionários que estavam sendo demitidos era grande e que motivou essas pessoas, a criarem suas próprias empresas e se adaptarem junto à realidade que estavam vivendo. Ou seja, a partir do gráfico 3, observa-se que o empreendedorismo por necessidade versus oportunidade cresceu pelo critério de necessidade e diminuiu pelo critério de oportunidade, conforme podemos observar. De 2014 para 2015, houve uma elevação do empreendedorismo por necessidade, já visto as demissões que ocorreram nesse período, que era em 2014 da faixa de 6,5 milhões, no início de 2015 já estava em quase 11 milhões de pessoas desempregadas. O gráfico 2 permite avaliar que micro e pequenas empresas, mesmo durante o processo de crise, elas continuam a crescer e a avançar. Ou seja, torna-se necessário elaborar ferramentas e aprimorar essas ferramentas para que elas possam fazer a sua gestão e que elas possam crescer e ganhar mercado e assim sobreviver. Porque no Brasil, se observarmos o gráfico 4, a mortalidade das empresas em 2 anos é muito elevada. O gráfico dá observações para nós de 2008 a 2012 e pode-se observar através do gráfico que chegamos a ter até mesmo 57% dessas empresas se fechando durante esse período. Sendo de extrema importância, então, ter ferramentas de gestão através do uso de software para que se possa desenvolver novos produtos para que essas empresas possam ganhar mercado e se estabelecerem sem que venham a ter uma mortalidade tão precoce. Os objetivos desse trabalho são objetivo geral e específico, em que se possibilita no geral a adoção de um software ou um conjunto de software open source nível gratuito para gerir o desenvolvimento de novos produtos, visando minimizar custos e redução de tempo para a organização. O objetivo específico, um pouco mais amplo, em 5 etapas, em que seja demonstrar a diferença entre gestão de projeto e gestão de desenvolvimento de produto, demonstrar a importância do uso de software em processo de gestão, verificar e analisar os softwares open source nível gratuito para compor a gestão do processo de desenvolvimento de novos produtos. E ainda verificar e analisar se os softwares atendem às áreas de planejamento, controle de atividades, versionamento de arquivos, compartilhamento de arquivos, rastreabilidade, comercial e financeiro, conforme as regras da Receita Federal do Brasil para as notas fiscais e impostos. Tem-se ainda um quinto
tópico que é verificar e analisar se os softwares possibilitam a redução dos custos de tempo com a implementação de softwares de gestão por meio da isenção de taxas de licença, treinamentos e adicional por novos usuários. O referencial teórico ele está dividido em gestão de projeto e gestão do processo de desenvolvimento do produto, o desenvolvimento de produto, a diferenciação entre software open source livre ou gratuito e depois cada uma das 3 divisões para esse software, sendo gestão de projetos, gestão de documentação e gestão empresarial. Possibilitou-se então uma grande diferenciação de entendimento que o ciclo de vida do projeto é extremamente distinto do ciclo de vida de produto, ou seja, o projeto tem início e meio e fim identificável logo de início e o produto não, ele trabalha como se fosse uma espiral, conforme você pode observar na figura, em que ele vai além do desenvolvimento tecnológico na engenharia, além do lançamento de produto pós-produção, e ele acompanha esse lançamento pós-produto, pós-lançamento, que atinge áreas como, por exemplo, compra, vendas, função, manutenção, desativação e descarte. Na diferenciação ainda de gestão de projeto e gestão de produto, evidenciou-se mostrar como você faz a gestão de projeto, né? Que a gestão de projeto ela é feita levando-se em conta áreas do PMI e áreas do CMMI, podendo trabalhar como o guia de gerenciamento guia de gestão de conhecimento de gerenciamento de projetos, através do mais conhecido como PMBOK, ou pelo CMMI de desenvolvimento versão 1.3 pela Software Engineering Institute. Ainda prosseguindo nesse processo, né, buscou-se no desenvolvimento de produto demonstrar a fase de processo de novos produtos, como era a cadência para poder se atingir um novo produto, como que era essa pesquisa. Buscou-se ainda demonstrar que durante o processo de desenvolvimento de produto, a fase final do projeto conceitual, ela já havia consumido de 80% a 90% desses recursos, ou seja, se você não tiver um planejamento muito bem elaborado, não tiver como verificar se essas atividades estão cumprindo com o tempo e outras, você vai ter mais gastos do que o orçado no início do planejamento. Ainda permanecendo no referencial teórico, software open source livre ou gratuito, eles se distinguem entre open source e livre conforme 2 instituições basicamente, a OSI, a Open Source Initiative, ou a FSF, a Free Software Foundation, em que a OSI ela trabalha com 10 critérios que definem se um software é open source, já a Free Software Foundation ela trabalha com 4 critérios de liberdade para determinar se esse software é ou não livre. Já na etapa desses softwares open source, livre ou gratuito, dividiu-se em 3 categorias: gestão de projetos, gestão de documentação e gestão empresarial. Na parte de gestão de projetos, avaliou-se o Asana, o Dot Project, o LibrePlanning, o Project Libre e o Redmine. Dentre esses, pode-se observar que todos esses têm uma gama muito grande de recursos, destacando-se na parte de gestão de projetos o Redmine. O Dot Project tem um módulo interessante só para a filosofia PMBOK, né? O LibrePlan cumpre com todos os recursos também que são básicos para a gestão de projetos. O Project Libre tem uma deficiência que ele não serve para trabalho em rede, ou seja, multiusuário, somente para uma única pessoa realizando a gestão desse processo. Redmine é um software bastante completo, com muitos recursos, inclusive você tem wiki e fórum específico para cada projeto. Você trabalha com repositórios, com versionamento de arquivos, bastante interessantes os recursos que ele apresenta. Para a categoria de gestão de documentação foram avaliados softwares Alfresco e LogicalDoc, para que se pudesse observar qual deles cumpre com o critério de compartilhamento de conteúdo web, versionamento de arquivos, rastreabilidade, entre outros processos.
Observou-se que o Alfresco, ele, além de fazer a parte de gestão de documentação, ele também é possível integrar-se a processos de BPM, ou Business Process Modeling, e ainda com a parte de Record Management. E verificou-se que o Alfresco ele consegue trabalhar com as partes terceiras através de conteúdos web, via site ou por documentos individualizados. Já com o Logical Doc não foi possível observar tal desenvoltura, já que ele não possui a parte de colaboração e conteúdo web, mas os demais processos ele cobre, e a característica de diferenciação também é que o Logical Doc ele tem pouca integração com os demais softwares. A terceira e última categoria analisada de software open source nível gratuito é a de gestão empresarial. E nessa categoria foram avaliados os softwares Triton, MarketUp e Dolibar. Para cumprir essa gestão empresarial, podemos observar que o Triton ele é bastante completo, com N recursos, em que ele abrange áreas como, por exemplo, projeto, produção, compras, parte financeira, parte de produtos, inventário, vendas. Ele tem uma parte específica de timesheet, entre outras, e é bastante fácil lidar com ele, muito intuitivo. O Dolibar é um outro software utilizado para gestão empresarial, também bastante rico em recursos. Ele tem frente de caixa, ele tem loja virtual, mas apresenta uma deficiência que ele não apresenta gestão de produção. Tem gestão de projetos também, tem toda a parte financeira, mas não apresenta gestão comercial. Embora tendo parte financeira, fiscal, tanto ele quanto o Triton não apresentam recursos conforme as exigências legais da Receita Federal do Brasil. O terceiro software que fecha e encerra essa etapa de gestão empresarial é o MarketUp, totalmente nacional, e possui diversos recursos como, por exemplo, vendas, compras, financeiros, relatórios. Muito interessante o WebStore, que as pessoas podem utilizarem como uma grande rede de fornecedores em que é possível comprar a preço de atacado sem que você compre em grande quantidade, que facilita muito a parte orçamentária do micro e pequeno empresário. E ele é totalmente gratuito, não há nenhum adicional por qualquer tipo de módulo utilizado. Ele tem frente de caixa, tem loja virtual gratuita, ou seja, automaticamente ao se criar o seu acesso no MarketUp, você já tem uma loja virtual gratuita, é só fazer a utilização dela. Tem os recursos, ele cumpre com todas as exigências legais da Receita Federal do Brasil. A metodologia aplicada nesse trabalho basicamente está em pesquisa bibliográfica e o método comparativo. Na parte de pesquisa bibliográfica foram utilizados livros, artigos científicos e os sites dos desenvolvedores e fabricantes de softwares. Como segunda etapa, a comparação dos dados secundários para as categorias de gestão de projetos, gestão de documentação e gestão empresarial. Propósito de verificar semelhanças e diferenças entre eles, para verificar a abrangência de seus recursos para auxiliar na gestão das áreas de planejamento, controle de atividades, versionamento de arquivos, colaboração e conteúdo web. Rastreabilidade comercial e financeira segundo as exigências legais da Receita Federal do Brasil. Acho que dessa forma pudesse cumprir com os objetivos específicos. A terceira parte é a apresentação dos quadros das análises e resultados com os recursos do software conforme suas categorias e verificação da gratuidade com licenças. O quinto tópico refere-se à análise e resultados, em que pode-se observar que o Redmine é o software da parte de gestão de projetos que mais atende às exigências, ou seja, de mais de 20 recursos ele só não atende a 3, que são gestão de orçamento, gestão de recursos e sistemas móveis. Desse modo é necessário utilizar outro software que atenda a esses requisitos. Para a categoria de gestão de documentação, o Alfresco é o software que mais atende aos requisitos
da gestão de documentação, porque ele é o único que tem a parte de compartilhamento e colaboração em conteúdos web, já que o Logical Doc não possui, e também possui maiores integrações com ERP, CRM e gestão de projetos, coisas que também o Logical Doc não detém tal característica. Ainda para fechar a terceira e última categoria de software open source livre ou gratuito analisado nesse trabalho, é a parte de gestão empresarial, que foram analisados 3 softwares, sendo eles o Triton, MarketApp e Dolibar. Foi necessário utilizar 2 softwares nessa etapa para que cumprisse o ciclo de vida do produto, pois o MarketApp, que é o único que cumpre com as características da Receita Federal do Brasil, não cumpre com a parte de gestão de produção, e desse modo o Dolibar passa a ser excluído, pois ele também não tem gestão de produção, assim como o MarketApp, ficando somente o Triton com a gestão de produção. Sendo assim, é necessário selecionar o Triton e o MarketApp para que complemente os recursos e feche o processo da gestão de todo o ciclo de vida do produto, para que possa trabalhar a gestão do desenvolvimento de novos produtos. Como conclusão, tenho que a utilização conjunta do Alfresco, MarketApp, Redmine e Triton formam uma suíte de software que permite fazer a gestão de todo o ciclo de vida do produto e assim possibilitar o desenvolvimento de novos produtos, tanto na fase de engenharia, a parte de desenvolvimento, a parte de produção e para o lançamento do produto, e ainda o pós-lançamento, pois o Alfresco permite aí a gestão da qualidade, de manutenção, desativação e descarte, e o Triton vai trabalhar essa parte de gestão de produção, e o MarketApp vai fazer toda a parte comercial conforme as exigências legais da Receita Federal do Brasil, ficando exclusivo para o Redmine a gestão de projetos durante toda a fase de pesquisa e desenvolvimento. Como último tópico, o 7º é agradecimentos. Meu primeiro agradecimento vai a Jeová Deus, a minha família e amigos. Após aos tutores que estiveram conosco no curso, Adriel Fernando Sartori, Ana Carolina Russo e Samuel Gomes Duarte, a orientadora Thalita Lauá Reis e coordenadora Sheila Freitas Gomes, aos professores de todo o curso de Engenharia de Produção da Univesp e aos funcionários do Polo de São José dos Campos e da Univesp, sem os quais não seria possível a existência desse curso. Meu muito obrigado e sincero respeito a todos. Que Deus os abençoe em toda a caminhada que vocês têm pela frente.